Boa tarde, tudo bem, alunos? Então, eu sou o professor Roberto, sou o professor estagiário do Grupo FAEL e estou aqui para poder ministrar, ou seja, aplicar uma aula para a obtenção da conclusão do estágio supervisionado pela equipe da Faculdade FAEL. Meu nome, como eu havia falado, é Roberto, sou professor já e estou cursando o curso de pedagogia para obtenção do grau de pedagogo. Ah, Hoje estou aqui para trabalhar com vocês a minha aula de estágio sobre a supervisão da professora regente, que é a professora Lucijane. Desde já agradeço pela atenção, pelas dicas e pela compreensão. Agradeço também, em nome da professora Sandra, a abertura, né? O espaço que tanto me acolheu, que é aqui na escola. Sei que estamos trabalhando de uma forma remota, pois estamos vivenciando dias difíceis por conta da pandemia. Então, eu estou fazendo esse vídeo sobre a supervisão da professora e da coordenação para poder passar para vocês e para a família de vocês. Peço licença a cada um de vocês e que me deixem entrar no lar de vocês. Então vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser abordada, né, o conteúdo da disciplina de matemática, falando sobre as figuras geométricas. Só que antes da gente entrar no nosso conteúdo em si, eu quero pedir licença mais uma vez e de antemão agradecer a Deus, né? Fazer o agradecimento a Deus por cada um de nós, pela vida de cada um de nós. E confiar em Deus que com fé tudo isso vai passar. E todos iremos sair como grandes vencedores. E logo, logo iremos retornar à nossa tão querida escola, né? A Escolinha Municipal de Cromínia, Goiás, onde a gente tem nossas atividades normais diárias. Então, sou morador daqui. Nossa cidade é muito pequena, acredito que vocês, como são criancinhas, não me devem conhecer. Mas os pais de vocês com certeza me conhecem ou foram meus colegas de escola ou mesmo conhecido por conta da cidade ser muito pequena, cidade interiorana. Então, agora propriamente dito, apresentações acolhidas feitas, vamos para o nosso conteúdo. O nosso conteúdo hoje vai ser sobre a disciplina de matemática, como eu havia falado anteriormente, com o conteúdo de figura geométrica, com o objetivo despertar o interesse dos alunos para reconhecer as figuras geométricas planas, utilizando o livro didático de vocês e o quadro. Só que infelizmente não estamos em sala de aula, então a gente não vai utilizar o quadro. Eu vou mostrar para vocês na tela do meu computador e também as atividades que eu preparei para vocês em uma folha que já está impressa. E continuando a proposta do nosso conteúdo, conhecendo as características e as estruturas estéticas das figuras geométricas. Esse conteúdo ele está previsto na nova BNCC, etapa dos anos iniciais, que é a turma de vocês do primeiro ano, com a seguinte expectativa e habilidade do código EF01MA13, que significa o código da habilidade de vocês, que a gente vai trabalhar de acordo com a BNCC. A nossa estratégia de aula vai ser exposição do conteúdo e, consequentemente, a aplicação de atividade, certo? Então,
Figuras geométricas. O que são figuras geométricas? As figuras geométricas nada mais é do que a composição estrutural de formas que vão obedecer padrões estéticos. O que é estético? A estrutura, para poder dar o formato a algum objeto. Basicamente, a gente tem 4 figuras geométricas essenciais e principais, que são elas: o quadrado, o retângulo, o círculo e o triângulo. Eu fiz um esquema bem simples aqui para vocês que vai servir como atividade. Essa atividade eu vou estar enviando para vocês junto com a apostila que vocês recebem da professora de vocês, tá bom? Então, o quadrado. O que seria o quadrado? O quadrado é uma figura geométrica que ela apresenta 4 lados e 4 vértices iguais. O que seria isso? Seria tudo da mesma estrutura ou da mesma configuração. O que seria essa configuração? Do mesmo tamanho. Esse lado aqui é do mesmo tamanho desse lado, que vai ser do mesmo tamanho desse lado, que vai ser do mesmo tamanho desse lado. Ou seja, um quadrado representando de uma forma sólida é isso daqui. Esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse lado aqui, que consequentemente vai ter o mesmo tamanho e o mesmo tamanho desse lado. 4 lados e 4 vértices. Essas vértices são os lados que o quadrado vai compor. É como se fosse o tamanho da sala da casa de vocês. O mesmo lado de todo, o mesmo tamanho de todos os lados. O próximo é o retângulo. O retângulo ele parece ser uma figura parecida com o quadrado, só que ele tem uma pequena diferença. Qual que seria essa diferença? Os dois lados vão ter 2 lados iguais e 2 lados que vão ter tamanho diferente. Um exemplo disso seria a nossa régua. A régua, ela tem 2 tamanhos iguais, porém apresentam tamanhos, no caso das laterais, diferentes. Esses tamanhos diferentes configuram a expressão do meu retângulo. Esse retângulo, então, ele vai apresentar lados iguais e 2 lados diferentes, que vão ser as vértices e os lados. Lembrando que vão ter 4 lados e 4 vértices. Após, temos o círculo. O círculo é o mais simples. Ele é uma estrutura cilíndrica, que parece uma bola, porém ele não vai apresentar nem lado nem vértice. Ele é uma estrutura como se fosse uma fita. A fita ela tem uma estrutura cilíndrica e ela não apresenta nenhum lado. Ela é totalmente redondinha, como se fosse uma bola. E por final, temos os nossos triângulos. Os triângulos, ele tem uma estrutura, o nome já diz, de 3 lados e 3 vértices, onde todos eles vão apresentar o mesmo tamanho, o mesmo formato. No caso, temos a figura geométrica aqui do triângulo. Apresentam 3 lados, 1, 2, 3, e esses lados eles apresentam o mesmo tamanho, onde vão configurar a estrutura geométrica da forma. Para bem compreensão de vocês, eu preparei essa atividade contendo a figura e o nome de cada um deles para vocês colorirem. E também preparei uma outra atividade que vocês vão fazer junto com o vídeo, que o vídeo chama-se Cidade das Fórmulas, onde vocês vão fazer um belíssimo colorido, aonde vocês encontrar a figura geométrica, vocês vão colar papel picado. E onde vocês não encontrar uma figura geométrica, vocês vão colorir. No caso aqui, o professor coloriu com giz de cera, para poder dar o formato e a grandiosidade dessa paisagem. Lembrando que vocês precisam assistir o vídeo Cidade das Formas para poder fazer e obter a conclusão da nossa atividade de hoje, da proposta. Tudo bem? Então, até mais, fiquem com Deus, um forte abraço e é um prazer ter dado a aula para vocês. Até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.